Meus amigos de Guarujá e Vicente de Carvalho, após conversar com muitos amigos, com pessoas comuns da população, eu resolvi conversar com vocês e dialogar com o administrador da cidade, com o prefeito da cidade. Meus amigos, quero informá-los que estive no último dia 27 na Câmara Municipal, na instalação da Conferência Municipal de Saúde, que é o órgão gestor que discute, que elabora os planos, que homologa, que aprova e homologa. Hoje, infelizmente, os conselhos populares se transformaram em instrumentos de homologação da política do governo municipal, estadual e nacional. Depois a gente vai falar sobre essas questões, sobre a questão da democracia, sobre a questão da liberdade de opinião, sobre a questão da ética, uma série de coisas nós precisamos conversar bastante, todos nós precisamos dialogar. E eu quero dizer para vocês que neste encontro na Câmara Municipal, o prefeito não compareceu. Ele não compareceu, mas enviou um vídeo justificando sua ausência por motivos de saúde e família e fez uma explanação dos meses de seu governo, dos primeiros meses do seu governo, para os presentes que lá estavam na Câmara Municipal. Quero dizer aos senhores que é plenamente justificável a ausência do prefeito por motivos de saúde e família. Até porque a família do prefeito, dos vereadores, dos secretários, dos contratados, também adoecem. Assim como eu, assim como os senhores também adoecem. Então, plenamente justificável. Mas, na explanação no vídeo, o prefeito fez uma afirmação que me chamou a atenção, que saúde não tem preço. Não tem preço. E eu tomo a liberdade aqui de questionar essa afirmação e dizer que saúde tem preço, sim. E tem um preço altíssimo em Guarujá e em todo o país, em todo o Brasil. E o porquê que é cara a saúde no município e em todo o país? É porque criaram instrumentos para roubar o dinheiro da população. Através das terceirizações é que se dá o grande roubo, a grande sangria do dinheiro público para empresas inidôneas e que não tem uma menor função social, não tem respeito para com a população da cidade em que se instalam. Vou falar bastante aqui da Lava Jato também. Muitas coisas estão acontecendo que saíram debaixo do tapete e que dá para a gente falar com muita clareza e ter conhecimento do crime que se comete com o dinheiro da população. Pois é, nas terceirizações ou nas privatizações que estão embutidas a corrupção, as propinas, os pingos, os convites para a festa da tainha e etc. mais, que a gente está cansado de saber e nos dá vergonha de saber que pessoas que a gente escolheu, às vezes, para administrar aquilo que é nosso, que é da população, agem dessa maneira. Mas não dá para ficar de braços cruzados. Nós elegemos, as pessoas que estão aí, não caíram do céu, não foram abduzidos, eles foram votados por nós, por mim, por toda a população. Montaram um discurso e aqueles que
que participam e têm a política como ainda uma forma de solução para os problemas comuns do povo, da sociedade, é a política que é o canal. E as pessoas votam acreditando e transferem essa responsabilidade de eleitor para o vereador ou para o administrador. Esse é o grande erro nosso como cidadão. Por isso, eu não quero passar na minha história, no meu currículo, não tem a pecha de omisso, né? Nem de corrupto, graças a Deus, vivo com honradez, fruto do meu trabalho, e tenho orgulho de ter sido vereador por 2 mandatos. Vocês me escolheram vereador por 2 mandatos e me escolheram vice-prefeito por 1 mandato. E também votaram em mim há tempos atrás, onde eu fui o candidato a deputado estadual mais votado na cidade em épocas atrás. Por isso, eu quero conversar sobre a saúde da cidade, que está na UTI. E as UTI na cidade não tem vaga. Portanto, a saúde está correndo sérios riscos de vir a óbitos, se não se atentar, se não se mudar os planos que estão aí vindo sem o mínimo de transparência, sem o mínimo de respeito com a população, estão querendo privatizar o Panda rodoviário. Pelo menos é o que eu soube através do Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão que fiscaliza, que aprova, que estimula as políticas públicas nesse setor, como o Conselho de Transporte, como o Conselho do Idoso, e etc. Então, eu quero dizer o seguinte, senhor prefeito, e o senhor sabe tanto quanto eu, que na iniciativa privada, o médico vende seus serviços, sua mão de obra, sua força de trabalho, para cuidar dos seus pacientes, da pessoa doente que vai lá no consultório particular e ele paga em dinheiro ou através do plano de saúde para ser atendido, para preservar a sua vida. O médico cobra, ele não faz de graça. O mecânico cobra para consertar os automóveis, natural. O advogado cobra para defender os seus clientes. Nada normal, porque na iniciativa privada isso é possível. A mão de obra, a força de trabalho do trabalhador, do artesão, de qualquer um, daqueles que produzem através do seu trabalho, seja manual, intelectual, ela é uma mercadoria que se encontra em qualquer lugar, no mercado não é o mercado municipal, é no mercado financeiro, né? No mercado do emprego, no mercado da mão de obra, no mercado dos serviços, a qualquer preço e em qualquer lugar. Na administração pública, não. Na administração pública, na iniciativa privada, a saúde é uma mercadoria. Na administração pública, não. Saúde não é mercadoria. E não se encontra nas prateleiras dos supermercados. Aqui se vende 1 quilo, meio quilo, um pacote de saúde. Não é assim. Na saúde, os recursos administrados pela pessoa, pelo administrador, pelo prefeito, pela Câmara, né? Ela não é uma mercadoria, ela é um serviço e que deve ser prestado a preço de custo, gratuitamente. E o porquê disso? Porque os serviços públicos
tem função social. Assim como o capital também, ele não pode só, o capitalista, ele também não pode só acumular. Esse capital que ele acumulou, ele tem que voltar em benefícios, ele tem que trazer benefícios para a sociedade. Porque o capital também tem uma função social. Né? Senão vai ser o caos, vai ser uma anarquia em que as pessoas vão se degladiar e é o caos total, é a barbárie, se isso não acontece. Portanto, nós precisamos estar atentos e entender o significado da privatização, da terceirização. Por que fazem isso? Por que os políticos desonestos, né, idolatram esse modo de administrar, passar para terceiros aquilo que é de responsabilidade da prefeitura? E o que acontece? Acontece que o dinheiro é mal aplicado. Porque na maioria das vezes não, sempre criaram as privatizações e as terceirizações para fugir da fiscalização da Câmara Municipal, do controle social por parte da população e os seus instrumentos, que são os conselhos que deveriam fiscalizar, mas infelizmente, noutra ocasião, eu vou falar sobre os conselhos populares. Infelizmente, criaram o instrumento da terceirização no poder público para poder sangrar, para poder roubar. Essa é a palavra mais simples, mais objetiva, mais verdadeira para denominar o que acontece, esta prática odiosa que acontece no Brasil e nos países capitalistas, que usam da terceirização como forma de beneficiar pessoas, administradores eleitos, né, vendem mandato, se vendem para poder beneficiar dentro da máquina pública deste instrumento que é legal, mas é imoral e está trazendo sérios prejuízos para a nação brasileira. A Lava Jato, prestem atenção, a Lava Jato está aí para provar. A Lava Jato tirou debaixo do tapete essa podridão. Essa que é uma verdade. A Lava Jato, qual o grande mérito desta ação inédita no país, inédita na América Latina, América no mundo? Não é inédita porque na Itália também houve o processo das mãos limpas, que pôs a limpo uma série de erros que vinha acontecendo no governo lá na Itália. Então, qual é o nosso pleito das pessoas que estão aqui do lado de fora, estão do lado do balcão? Nós queremos o mínimo de transparência. Não dá para administrar fazendo contratos absurdos e achar que nós aqui temos que aceitar isso passivamente e de joelhos. Não dá mais para fazer isso. Quem pensa assim está afadado ao fracasso. E eu ouso até dizer que o administrador, o prefeito, o vereador, que quiser ter o respeito da população, pois isso vai ser aparente, ele tem que estar consciente das suas responsabilidades de administrador e de que deve privilegiar, contemplar a administração direta. Pois a terceirização, hoje no país, é sinônimo de corrupção, sinônimo de propina, sinônimo de safadeza. Então, duas coisas. Ele deve ter consciência da sua responsabilidade, porque pediu o voto para isso, e deve ter consciência da forma de administrar. Ele vai ter que optar ou uma ação, ou ação direta, através da política administrativa direta, que é contratando os servidores por concurso, exaurindo, fazendo um esforço enorme a fim de combater a corrupção e procurar o melhor de preços e melhor
qualidade nos serviços e deve, acima de tudo, ser extremamente transparente e zeloso no trato do dinheiro público. É isso que eu aponto, é isso que eu gostaria de assistir na cidade que eu tanto amo, que eu vivo, nasci, encontro meus amigos na rua, né? O dinheiro não cai do céu. Assim como os políticos que nós votamos não caem do céu, o dinheiro também não. O dinheiro é ganho pela população com um sacrifício tremendo. E as leis criadas pelas elites, por esse povo que também, na maioria deles, nós elegemos, elas privilegiam pequenos grupos e corporativos, patrimoniais, e não contemplam a grande massa popular, a grande população, daquelas pessoas que no anonimato constrói a cidade e constrói um país soberano. Então, meus amigos, eu entendo que para ser diferente em Guarujá, diante de tanta desgraça, de tanta violência, de tanta enganação, o administrador precisa ser extremamente honesto e consciente das suas responsabilidades para com a população. Pois, como já disse, vou repetir aqui, está provado que a modalidade de administrar através da terceirização é embuste. É a forma que se encontrou os desonestos para saquearem os cofres públicos. Está provado, e aqui na cidade também. Aqui na cidade não é diferente. Temos exemplos, eu poderia citar aqui, várias empresas que saquearam nossos cofres públicos, depois sumiram da cidade, na área de alimentação, na área de obras, na área de assessorias, na área de contratos, na área de coleta de lixo. Tudo isso já passou por Guarujá, tivemos maus exemplos. Na área de saúde, então, nem se fala. Nem se fala, né? Isso tudo me faz lembrar o ex-prefeito Jaime Dade, do qual eu tenho um profundo respeito e, por que não dizer, saudades. Fui vereador por 4 anos, por 6 anos no seu último mandato, e pude conviver com ele, o respeito, posso afirmar aqui, de cátedra, e tenho alguns vereadores que estão vivos ainda, que o prefeito Jaime Dade tinha um profundo respeito com a Câmara Municipal, primeiro, e com a população, primeiro com a população, e com aqueles órgãos que ele tinha que conviver. Que chegou, lembro também que o ex-prefeito Jaime Dade, ele encheu o último mandato, que exerceu de 77 a 82, a única concessão que havia era dos transportes coletivos, que foi concedido em governos anteriores à Aviação Guarujá. Mesmo assim, ele implantou um sistema de fiscalização por parte da população, criou a Comissão Tarifária Popular, que era uma comissão da população. Criou a possibilidade da análise dos custos da solicitação das tarifas dos transportes coletivos. E criou, que foi inédito e que hoje abandonaram, não sei por quê, por que será? Que era a lacração das catracas, que é o instrumento, a única forma de você comprovar quantos passageiros você transporta por dia, hora, mês, ano,
e a forma de a prefeitura ter o controle para poder decidir sobre a tarifa mais justa. Portanto, tenho muita saudade do prefeito Jaime Dávila. Infelizmente, o prefeito que o sucedeu não agiu da mesma forma com a população. Não agiu da mesma forma. Principalmente na questão da coleta do lixo. O sucessor do prefeito Jaime Dávila sabia, todos nós sabemos, que o lixo, se decomposto, ele é fétido, é mal cheiroso. Porém, poderia render muito dinheiro a algumas pessoas, não é verdade? Então, o que fez o sucessor da época? Eu não vou citar nomes aqui nesse momento, porque não é só se for questionado, nós citaremos. Ele, assim que assumiu no seu mandato, no seu segundo mandato, ele impôs a desmobilização da máquina pública, já com a ideia da terceirização de vários setores da máquina administrativa. O que é que ele fez? Desmobilizou, demitiu 300 operários na época. Muitos deles estão vivos aí para confirmar, para comprovar o que eu digo. Sucateou e leiloou máquinas operatrizes, máquinas importantes que estavam funcionando, precisavam às vezes uma mangueira, uma peça, estavam abandonadas, deixou isso se deteriorar, porque isso é um plano, isso não se faz do dia para a noite, isso é um plano que vinha sendo gestado. Enfim, destruiu a coleta de lixo através da administração direta. Nunca tinha havido uma paralisação até esse momento. A cidade nunca ficou como a gente vê hoje várias vezes, que nem no ano passado, me parece, o lixo amontoado nas ruas, foi uma vergonha na região da Baixada Santista, a sujeira que havia na cidade. Então, na ocasião, o sucessor do prefeito de André iniciou esse processo odioso de terceirização e destruiu uma frota de caminhões, demitiu. Infelizmente, na Câmara, o esforço meu e de alguns companheiros para evitar que isso ocorresse, inclusive tentamos uma paralisação no setor, no movimento contra a Vegasopava, não conseguimos. Foi recontratados por novos operários e as máquinas, caminhões, coletores, tudo passou a ser da Vegasopava, como hoje é na administração atual, e todos que vieram de lá para cá. Por isso eu sinto muita saudade do ex-prefeito, do respeito que ele tinha pelo dinheiro da população, do zelo que ele tinha pelo zelo da população. Por isso que eu quero pedir ao senhor, seu prefeito, não permita que, mais uma vez, e o senhor tem a oportunidade de fazer isso, a população fique refém de empresas ou empresários que comprovaram que não tem idoneidade, prejudicaram a cidade, prejudicando a cidade, está prejudicando a população. Eu poderia citar aqui uma dezena de empresas inidôneas que prejudicaram a população. Mas eu vou citar apenas duas. Na área de saúde, que é a discussão que me leva a vir até vocês, meus amigos de Guarujá e Vicente Carvalho, que é a questão da privatização da saúde. Ora, nós temos acompanhado aí as dificuldades que vive a população. Eu vou citar apenas duas empresas. A CAAT, na administração do ex-prefeito Farid Madi, e a Corpore,
na administração da ex-prefeita Maria Antonieta, e que na sua administração agora, há poucos dias atrás, já nesta gestão, a Corpore teve um retumbante voto de repúdio por unanimidade dos vereadores da Câmara Municipal. E agora a gente vê, surpreso, essa questão da privatização da saúde, onde já existe uma empresa que não tem prestado serviços adequados, de qualidade para a nossa população. O que é isso? Onde é que nós estamos? Por isso que eu peço ao senhor, faço um apelo até, para que o senhor reveja esses planos. Para que reveja esses planos? Para que reveja esses planos e não permita mais que a população passe pelas dificuldades que estamos passando. Tenho amigos no Santo Amaro, prefeito, preste atenção. Tem amigos no Santo Amaro que estão internados, tem uma amiga minha que está internada lá, eu não vou citar nome também, mas é necessário que o senhor se alerte e preste atenção nas dificuldades. O Santo Amaro, eu tive lá no Santo Amaro 7 ou 8 pessoas, 7 ou 8 camas em um quarto. E tem pessoas que estão internadas há mais de 20 dias, correndo risco de vida, e já está mais de uma semana dentro do Santo Amaro, né? À espera de uma vaga na UTI. Isso não é brincadeira, isso são seres humanos, é uma vida, é o bem mais valioso que a natureza nos proporciona, que é a vida humana, senhor prefeito. É a vida humana, são vidas humanas que estão em jogo. E não se tem recursos para intervir no Santo Amaro e para evitar que pessoas continuem morrendo em suas dependências. Então, eu posso falar com toda certeza, toda convicção de que a saúde e a coleta de lixo são o lixo da política local, política de Guarujá. E que é preciso parar com isso. É preciso parar. Porque senão não vai sobrar dinheiro. Não sobra dinheiro. A prefeita Antonieta aí ficou quase não, saiu quase a sua administração saiu desmoralizada por permitir a participação dessa empresa de segurança também. Vamos conversar mais tarde, eu vou vir a público falar sobre a questão da segurança na cidade, dos contratos também, é necessário que a gente converse sobre isso, com a maior sinceridade de quem vive o dia a dia da cidade. Eu quero conversar com vocês. Por isso, eu quero dizer ao senhor, por fim, 2 coisas. Parece que estão querendo mudar o slogan da cidade. Mudar o slogan aquele slogan bonito, de Pérola do Atlântico para Guarujá, o oásis dos egoístas e gananciosos. Quero me despedir de vocês, também citando uma frase de um grande homem, uma frase que foi muito utilizada, inclusive, nas últimas eleições, muito utilizada, e que cabe perfeitamente agora, neste momento em que a cidade está vivendo. Assassinatos, violência, falta de leitos, desemprego em massa. A prefeitura, demagogicamente, abre 200 vagas de emprego sem qualidade, ou seja, que não dá aos trabalhadores benefícios sociais. Então, isso precisa ser revisto. Não é essa a função. O dinheiro precisa ser melhor aproveitado. Por isso eu quero dizer o seguinte para vocês, meus amigos, que um grande homem afirmou, e eu assino embaixo, de que o que me preocupa
Não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Por isso, eu conclamo você a discutir política, a fazer política, a fiscalizar e ser cidadão, porque só dessa forma é que nós poderemos construir uma cidade mais humana, mais justa e democrática. Um abraço a todos, até breve.